Fala galerinha, gente boa, pensaram que estariam livres de mim? Não, 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 porque tem alguma coisa mais a ser dita. Nós já falamos aqui de dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos, veja aí no seu livro, na sua revisão. Já falamos de encontros também consonantais, por exemplo, Brasil, BR é um encontro consonantal. Cravo, CR é um encontro consonantal. Tudo que eu tiver encontro de consoantes que não faz parte da minha listinha de dígrafos consonantais vai ser encontro consonantal, tá bom? Se eu tenho 2, 3 ou até 4 consoantes, uma ao lado da outra, eu vou ter um encontro consonantal. Por exemplo, tem uma rocha mineral, se eu não me engano, chamada Feldespato, escrito com F-E-L-D-S-P-A-T-O. Então, ao lado tem 4 consoantes, ó, Feldespato, L-D-S-P. 4 consoantes, uma ao lado da outra, encontro consonantal. Poxa, mas eu posso ter no máximo 4 consoantes, é o máximo que eu já consegui ver em alguma palavra da língua portuguesa, ok? Só que como tem encontro consonantal, encontros de consoantes uma ao lado da outra, nós também temos encontros vocálicos, perfeito? O que é um encontro vocálico? É quando dentro de uma palavra eu tenho vogais uma ao lado da outra, perfeito? Só para lembrar vocês, as vogais são A, E, I, O, U. Por favor, não vamos esquecer isso aí. Ok? Então, olhando aqui para o tio Mimi, encontro vocálico é quando 2 ou mais vogais se encontram na mesma palavra. Isso é um encontro vocálico. E aí, eu vou ter 3 tipos diferentes de encontros vocálicos que nós vamos ver aqui. E daqui a pouco, por exemplo, ó, na palavra aldeia, eu tenho 3 vogais aqui, ó, uma ao lado da outra, eu tenho encontro vocálico aqui. Biscoito, eu tenho O com I. Olha aqui, ó, 2 vogais. Aqui nós vamos aprender mais à frente que na verdade é uma vogal e uma semivogal. Na palavra saúde eu tenho 2 vogais, A com U aqui. Então, ó, uma ao lado da outra, apareceu vogal, encontro vocálico. Na palavra cauda, a mesma coisa. Bom, ao AU aqui, ó, 2 vogais, uma ao lado da outra, eu tenho encontro vocálico. Eu só preciso aprender quais os 3 tipos de encontros vocálicos que existem. O primeiro deles é o ditongo. Ditongo é quando eu tenho, aqui na explicação diz 2 vogais na mesma sílaba. É importante você gravar dessa forma, mas na verdade, dessas 2 vogais, na verdade, uma é vogal e a outra é semivogal. Por quê, Valmir? E eu vou dar uma paradinha aqui, só para explicar a vocês algumas coisas importantes. Ditongo vem de, lembra de, 2. Perfeito? Começa com D de 2. Então, a gente costuma dizer que ditongo é quando nós temos 2 vogais numa mesma sílaba. Na verdade, é uma vogal com uma semivogal. Como assim, professor? Por exemplo, aprenda uma coisa e guarde com você. Quando eu tenho, tá bom, 2 vogais numa mesma sílaba, é porque, na verdade, uma é vogal e outra é semivogal. Guarda o seguinte, o A nunca pode ser semivogal. O A sempre será vogal. As outras, E, I, O, U, podem ser semivogais. E como é que eu vou saber quem é vogal e quem é semivogal? Bem, se alguma aparecer com A, você já sabe que o A é sempre vogal. E a outra que aparecer junto com ele é semivogal. Tá bom? Geralmente, quando o I e o U aparecem com outra vogal, geralmente o I e o U são as semivogais. Vogal é aquela dita de maneira mais forte, falada de maneira mais forte, o som aparece mais. Semivogal, metade é aquela em que o som aparece menos, não aparece tanto. Então vamos parar para analisar aqui, ó. Vou soltar aqui novamente para que a gente possa ver algumas coisas muito interessantes e importantes aqui que estão no livro de vocês, na apostila de vocês. Na palavra aurora, opa, eu tenho 2 vogais, um ditongo. Na verdade, uma é vogal e a outra é semivogal. Eu aprendi com o tio Mimi que o A é sempre vogal. Então, sobrou para o U ser semivogal. Se a vogal vier na frente da semivogal, o ditongo é decrescente. Sempre decrescente. Gravem isso. Agora, se a semivogal aparecer na frente da vogal, o ditongo vai ser crescente. Ok? Então, muita atenção com relação a isso aí. Ok? Já no hiato, o que nós temos? O hiato é quando eu tenho 2 vogais, uma do lado da outra, mas tem uma coisa muito interessante aqui. As vogais caem em sílabas diferentes. Quando eu separo as sílabas, as vogais estão em sílabas diferentes. Ó, sinfonia. O I e o A estão um ao lado do outro, mas quando eu separo as sílabas, estão em sílabas diferentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho um caso de hiato, quando eu tenho 2 vogais, mas elas caem em sílabas diferentes. Fica um hiato, fica um vazio aqui, como na palavra dia. 2 vogais uma do lado da outra, mas sílabas diferentes. Tranquilo? Tá dando para guardar aqui? Isso é muito importante vocês guardarem aqui também. Tá? Eu queria mostrar vocês aqui, ó. Só lembrar vocês aqui. Deixa eu ver se eu volto um pouquinho. Tá bom?
mais um pouquinho, deixa eu voltar aqui para que vocês possam ver melhor o exemplo aqui que eu quero mostrar a vocês. Vamos lá, perfeito. Olha aqui em primeiro, tenho de novo, ó, é com I. Falei para vocês que quando o I aparece com alguém, geralmente o I é semivogal. Então, vogal é I semivogal. Se a vogal vem na frente, é sempre o ditongo decrescente, tá bom? E uma coisa que eu quero gravar com vocês aqui, tá bom? Você também vai ter que dizer se o ditongo é oral ou se o ditongo é nasal. É muito fácil isso. Quando é que você vai ter um ditongo oral ou nasal? Quando na sílaba que tem o ditongo aparecer o M, o N ou o tio. Por exemplo, 2 exemplos clássicos. Na palavra mãe. Mãe tem apenas uma sílaba, não se separa. Eu tenho aí o A e o E. E 2 vogais. Na verdade, uma é vogal e a outra é semivogal. Lembra que eu ensinei a vocês? O A é sempre vogal. Então sobrou para o E de mãe se é semivogal. Então, se a vogal vem na frente, ditongo decrescente. E tem um tio aí em cima, na palavra mãe, e tem ainda a letra M. Então, vai ser um ditongo, além de decrescente, vai ser um ditongo nasal. Toda vez que aparecer ou M, ou N, ou tio, ou os 2 ou os 3 elementos numa mesma sílaba, o ditongo sempre será nasal, diferente de pai. Pai também tem apenas uma sílaba. Olha, 2 vogais, pai, A e I. Na verdade, uma é vogal e outra é semivogal. Então, o A é a vogal, que eu falei para vocês que o A é sempre vogal, e I é semivogal. Se a vogal vem na frente, é um ditongo decrescente. Pai, tem M? Não. Pai, na sílaba, tem M? Também não. Tem tio? Não. Então, é um ditongo oral e não nasal. Viu como é que é fácil? Tranquilo? Então, vamos seguir aqui, por favor. Segue com o tio Mimi, para que vocês possam entender cada vez mais. Tá bom? Vimos os exemplos de hiatos que eu queria mostrar a vocês, então vão gravando aí os 2 processos de encontros vocálicos que nós vimos até agora. O ditongo, estamos vendo o hiato, e vamos para o terceiro processo aí, que é o tritongo. Já diz o nome, cri. É quando eu tenho 3 vogais, 3 sons vocálicos na sequência, numa mesma sílaba. Tranquilo? Na verdade, uma é vogal e as outras semivogais. Eu nunca posso ter mais de uma vogal. Sempre uma é vogal e as outras semivogais. Paraguai, eu tenho 3. Sempre a do meio vai ser a vogal, no caso o A. O U e o I serão semivogais. Enxaguei, olha aqui, ó, de novo. U é I. 3 vogais? Não, na verdade a do meio é vogal. E as das pontas, o U e o I aqui, serão semivogais. Saguão, a mesma coisa. U, A, O. A do meio é vogal, o U e o O semivogais. Quando não tiver tio, tritongo oral. Quando tiver tio, tritongo nasal. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar a vocês aí, meus queridos alunos. Um grande abraço e tamo juntos, hein?